Existe um período na Marvel que é considerado como um dos mais chocantes e mais inusitados de todos, né? De toda a história dela, que é quando ela decide fazer uma revista nos moldes da Metal Hurlan, da Heavy Metal, trazendo conteúdo mais adulto e dando direitos autorais para os seus criadores. Foi uma fase espetacular da Marvel, Danielzinho, em que eles realmente chocaram a indústria, porque não era uma prática comum nos Estados Unidos os autores serem os detentores da sua marca, do personagem que eles estavam criando, principalmente na DC Comics, que ainda era extremamente tradicionalista nesse sentido. A Marvel também, mas a DC era muito resistente a oferecer royalties maiores para os artistas e oferecer o poderio sobre o direito de publicação dos personagens, e a Marvel foi lá pelas mãos do Archie Goodwin e fez isso. E por isso que hoje vamos falar de Epic Illustrated e Epic Marvel. Essa iniciativa, Danielzinho, ela começa com um único título, que era o Marvel Epic Illustrated, que era exatamente o que você disse, nos moldes da Metal Hurlan. A mesma proposta, formato magazine também, capas com arte pintada espetaculares. Eles perceberam que o negócio estava pegando muito com a Metal Hurlan e falaram, bom, vamos fazer a versão aqui norte-americana com o nosso métier de artistas, né? E abrir possibilidades para novos também. E o que aconteceu também, já fazia mais de 10 anos que o Comics Code Authority, que é o selo de censura que foi em vigor durante décadas lá nos Estados Unidos, que ele tinha relaxado as suas normas. Com isso começaram a surgir várias propostas distintas dentro da Marvel, dentro da DC. A Marvel se apertou muito disso, lançando os magazines em preto e branco, lançando a coleção de terror deles, lançando os quadrinhos do Conan. Isso daí foi um passo natural. Vamos um pouquinho mais além, vamos ver até onde a gente consegue chegar na indústria? E aí nasce a Marvel Illustrated e posteriormente o selo, que é o Epic Comics. Isso, que funciona como um spin-off do sucesso que era a Epic Illustrated, né? A Epic, ela foi avassaladora, ela foi super importante pro cenário. Aqui no Pipoca a gente gosta tanto dela que a gente lançou uma Arada, que é fruto total da Epic Illustrated, né? Desse movimento do Claremont. O Claremont já era super consagrado fazendo X-Men, fazendo coisas da linha Marvel mesmo, conhecida dos super-heróis. E aí na Epic Illustrated ele consegue dar vazão para outras ideias, histórias muito mais adultas. E esse fato do direito autoral ficar com ele foi muito importante, né? Sim. Muito importante para todo mundo. Por isso eles com conseguiram... ele e com o John Bolton, no caso, com os dois criadores, né? Por isso que a revista foi assim tão importante e trouxe tantas histórias sensacionais, né? Porque nesse momento, durante os anos 80 e começo... 1980 até 1984, que existe a Epic Illustrated, são 34 edições, eles conseguem artistas fabulosos do mundo inteiro, cara. É impressionante. É um métier de artistas, de escritores e desenhistas que, nossa, era a nata do período. Só gente boa produziu material para esse selo. E não só Marada nós lançamos, como Blood. Blood também é... Blood originalmente saiu lá e a gente vai falar um pouquinho sobre o que saiu aqui no Brasil desse selo, que é muita coisa, tá, gente? É muita coisa. Vocês vão ficar impressionados, e aqui no Brasil saiu de maneiras muito distintas, né, Lê? Sim. Continua saindo, Sim. inclusive pela editora Pocananguinha em capa dura. E saiu por tanta editora, em tantos formatos, que às vezes as pessoas nem notam, nem percebem que era tudo fruto desse selo da Marvel, né? Que saiu tudo do mesmo lugar, das mesmas mentes editoriais, né? Principalmente o Art Goodwin. O Art Goodwin era genial, né? Ele era muito bom. E o Jim Shooter também teve grande participação nessa parada. E olha que coisa interessante, o Art Goodwin, eu mencionei que a DC, ela, e a própria Marvel também durante o período, eles eram retrógrados nesse sentido. E o Art Goodwin já era um cara das antigas nessa época, ele já era mais velho do que essa nova geração de criadores está produzindo para o selo Marvel Epic. Mas ele teve a visão, cara. Ele teve a visão, quer dizer, não é porque você é um cara mais velho e estava habituado a fazer as coisas daquela maneira, que você não pode enxergar as necessidades do mercado e mudar. E por ser o Art Goodwin, ele era muito bem relacionado. Como você disse, ele era um cara mais maduro, mais experiente no cenário. Ele foi fundamental para Warren Publishing, ele foi fundamental para Creep, para Eerie, para Vampirella, revistas muito clássicas
de terror feita por autores e para leitores adultos, né, maduros. E por conta do Art Good, ele consegue trazer, por exemplo, Frazetta fazer capa, Bernie Wrightson, consegue trazer Richard Corbin, uns puta de uns caras assim que aparentemente não combinava muito com a Marvel padrão super-herói, né? Ele consegue trazer todos esses caras pra ele aí. Ele era uma figura central, importantíssima para o mercado de quadrinhos como um todo, né? E eu diria que, embora o Marvel Epic Comics, o selo, tenha curta duração, ele esteve para os anos 80 da mesma forma que o selo Vertigo esteve para os anos 90. Sem dúvida nenhuma. Foi uma produção brilhante e vocês vão ver que, além de tudo, o Epic Comics trouxe artistas de fora também. Então, olha que loucura, Akira chega nos Estados Unidos pela Marvel. O famoso Akira, que é sentido ocidental de leitura, em cores, foi no selo Epic, né? Eles lançaram todos e foi um puta de um sucesso, inclusive. Exato. Eles lançaram Moebius pra caramba, lançaram Garage Hermética, Incal, Blueberry. Então, imagina a Marvel trazendo material europeu. Olha que coisa legal, cara. Olha que coisa legal. Aí também tinha personagens Marvel que ganharam histórias mais adultas. Vamos falar já sobre elas, mas a Nata mesmo era um material de criador. Chega aqui no Brasil pela Editora Abril. A Editora Abril trouxe a revista Epic Marvel. O mesmo nome que tem lá fora. O chamariz foi o Dreadstar, do Jim Starlin. Tinha histórias também da Legião Alien e da Irmandade do Aço. Danielzinho, teve só 6 edições essa revista. Um pecado. Um pecado porque é maravilhosa, né? A gente já fez um programa falando bastante de Dreadstar aqui no canal, né? Eu e você comentando bastante do personagem. Assiste aí. Ele é muito importante, ele é legal pra caramba. Agora, a Irmandade do Aço estava me contando que é um espetáculo. Né? É bem bacana. Rapidinho, só pra dar um panorama. Depois dessas 6 edições, o Dreadstar foi para a Editora Globo, que lançou a revista solo dele, que lançou 2 graphic novels e depois chegou a sair pela Devir, numa edição que está esgotada. Se você quer ler Dreadstar hoje em dia, o mais fácil é ler a Mythos, que lançou o volume 1 completo, a gente falou naquele programa, e depois relançou a fase dele pintada, que é essa daqui. Mas o Dreadstar, eu sei que ele começa na Epic Illustrated e depois ele vira uma série mensal da Epic Comics mesmo, né? Isso. Começa assim, acho que essa graphic novel aqui sai na Epic Illustrated. Exato. E aí depois o Jim Starlin revisita o personagem e conta essa saga dele em capítulos no Epic Comics. É bem longeva, né? Depois quando o selo Epic acaba, como o Jim Starlin era dono do personagem, ele leva para First Comics, para outras editoras. Mas, enfim, tem um programa aqui só sobre Dreadstar. No selo Epic Marvel, saiu também a Irmandade do Aço. Acho que saiu só 3 histórias aqui, Danielzinho. Só que eu gostei tanto que eu fui atrás dos gringos. E eu tenho aqui, ó, as 8 edições gringas que saíram com a série completa. Isso aqui foi muito emblemático para a época, porque o nome em português é Irmandade do Aço, porque a gente não tem a palavra, mas em inglês é Sisterhood of Steel, não é Brotherhood. Então não é irmandade, é uma irmandade de mulheres. Né? A ideia é essa, mas eles fazem essa distinção lá de Brotherhood e de Sisterhood. Aqui não era intraduzível como irmandade mesmo. E você tem um grupo de guerreiras aqui que está fazendo frente a um mundo que é basicamente machista, né? Elas são praticamente amazonas. Eram histórias muito adultas, cara, muito adultas. Eu, quando garoto, lendo isso, a violência presente, a questão de gênero já estava sendo discutida aqui, né? De uma forma bem incipiente, mas estava presente. Era um quadrinho muito audacioso para a época. E eu adoraria relançar isso aqui, viu? Quem sabe, viu? Pô, sensacional, hein, cara? Eu quero ler, agora fiquei curioso. Você sempre fala dela, eu nunca li. Eu devo ter lido, porque eu tenho essas edições da Epic Marvel, que eu comprei há 1000 anos aí, mas eu não tenho memória nenhuma da Irmandade do Aço, cara. E outra coisa que saiu aqui foi o Legião Alien. Tá aqui na capa da 2ª edição, junto com o Dreadstar, e foi capa da 3ª. Também era um dos chamarizes e voltou anos depois pela editora Brainstorm, que publicou 5 edições do Legião Alien. Olha só. Foi uma saga bem bacana isso daqui, viu, Danielzinho? Bem bacana mesmo, do Carl Potts, do Chuck Dixon e do Larry Stroman. Danielzinho, um dos maiores sucessos do selo Epic foi a criação máxima do Aragonés, que é o Grow, o Errante. Hoje é publicado pela Dark Horse, você encontra alguma coisa pela Mythos, mas o auge do Grow foi as graphic novels
ele apareceu como uma Marvel Graphic Novel e teve a revista solo aqui no Brasil. Eu trouxe as 3 primeiras edições. Isso era muito legal. Personagem espetacular. O Aragonés é um gênio. Eu adoro. Ele tem um timing pra piada. É espetacular. Aí a tiração de sarro dele com Conan, fantasia. E ele é um brincalhão. Pra tirar sarro muito bem das coisas, você tem que conhecer muito bem do que você tá falando, né? Sim. E ele manja muito. O Aragonés é um gigante, cara, dos quadrinhos. Um dia, quem sabe, a gente até faz um mestre dando na arte dele aí, porque ele é maravilhoso. Teve um papel fundamental na Mad e tal. E Grow, toda edição do Grow é uma delícia de ler. Principalmente essa primeira fase eu adoro. Ele sempre em parceria com o Mark Evanier, um grande estudioso dos quadrinhos. Se eu não me engano, o Mark Evanier foi assistente do Jack Kirby. Foi assistente do Kirby, é o biógrafo do Kirby, né? O cara que mais entende Jack Kirby no mundo. O cara manja pouco, né, de quadrinho, imagina. O cara foi assistente do Kirby. E ele e o Sérgio Aragonés aqui estavam no auge deles. E, obviamente, é uma sátira ao universo do Conan, mas Grow também ele é muito sagaz em questionar o mundo contemporâneo em que eles viviam. Quando eu lia na época, eu não pegava todos os nuances que tinha a saga, todas as minúcias que tinha a saga do Grow, mas hoje relendo, eu falo, nossa cara, aqui ele está criticando política, aqui ele está criticando o sistema econômico, aqui blá blá. Meu, é muito inteligente. Inteligente, ácido pra caramba. Vai muito além disso que eu falei da sátira do Conan. O personagem ganha uma vivacidade e se estabelece como um dos principais dos quadrinhos aí, né, cara? E foi fantástico. Um sucesso enorme no Brasil pela editora Abril. Foram 27 edições de revista própria publicadas aqui e cada uma trazia 2 edições, né? Então foi uma série longeva, se a gente pensar, pegou quase tudo da primeira fase do Grow aqui. A Mitos lançou recentemente dois encadernadinhos, Amigos e Inimigos, uma coisa assim, que provavelmente você ainda encontra. Dessa fase recente do Grow, que não foi Marvel Epic, saiu pela Dark Horse também um especial em que ele explica, o Sérgio Aragonés explica a quebra dos Estados Unidos, a crise de 2009. Excelente também. Recentemente teve o Grow encontrando o Conan, não teve uma edição especial? Nossa, é mesmo. Saiu aqui pela Dark Horse. E já saiu aqui no Brasil? Saiu pela própria Mitos. Então tá aí. Outra coisa que saiu pela Marvel Epic, e que já foi anunciado aqui, tinha saído só pela editora Abril lá atrás, que é brilhante. Gigante. Marshall Law é estupendo, né? E é do Pat Mills e do Kevin O'Neill. É a importância do selo pro cenário mundial, né? Eles começam a trazer os caras. A gente falou do Incal, a gente falou do Akira, também trouxe alguns caras britânicos, né? Tipo o Pat Mills e o Kevin O'Neill, né? Pois é, o Pat Mills tem um papel fundamental lá na 2000 AD. A gente é muito fã dele, né? Ele produziu coisa posteriormente para Vertigo, para outros selos e tal. O cara é foda, E o Marshall Law saiu aqui 6 edições pela Abril, uma minissérie. Depois a Abril lançou um especialzinho, extremamente cultuado tudo e nunca mais tinha dado as caras. Eu também fui atrás da gringa, que saiu agora pela DC Comics. Eu também comprei esse daí, cara. Porque ficou em litígio de direito autoral por um tempão, né? E aí só, sei lá, faz uns 4 anos que decidiu lançar pela DC aí, né? É um quadrinho que diz muito, é um quadrinho muito visionário. Ele vai continuar dizendo muito a qualquer época, né? Diz muito hoje pro Brasil. O Marshall Law é um negócio muito contundente, merece ser conhecido e merece ser republicado aqui no país. Extremo bom humor. Os super-heróis aqui, pessoal, eles são comuns no mundo, tem super-herói torto e direito, a ponto deles se tornarem um problema, né? Porque tem um monte de gente super poderosa, algumas que são meio descabeçadas, e você precisa de um caçador de super-heróis, que é o Marshall Law, que estabelece a lei marcial na história. E a gente não falou também, os desenhos são do Kevin O'Neill, que é parceiro do Alan Moore no Liga Extraordinária. É verdade. E é um gigante. E aqui ele brinca. Toda a página dele é estupenda, né? Adoro. Gibizaço, cara. Como era negociado com os criadores, nos anos 80, a Globo e a Abril, elas se refestelaram, né? A Abril tinha os direitos sobre a Marvel, só que ela não tinha os direitos sobre tudo da Marvel Epic. Aí é que estava a onda. Então eles começaram a lançar um monte de coisa. E principalmente no início dos anos 90, quando a Globo entrou de sola mesmo, publicou Sandia, publicou V de Vingança, publicou tudo aquilo que a gente sabe, eles começaram também a lançar uma pá de coisa bacana, Danielzinho, muita coisa. Então vamos dar uma paginada aqui. No selo Graphic Novel da Abril, além de ter saído o Grow, que eu já citei, foi edição 14, ter saído, por exemplo, o Parábola, do Surfista Prateado, eles lançaram... O Parábola do Surfista Prateado, que sai também originalmente no selo Epic, né? Sai no selo Epic. Eles abrem a porta para os trabalhos europeus do Moebius e depois juntam o Stan Lee e o Moebius para fazer uma parada. Imagina. Olha isso, que maravilha, né?
É um baita de um gibi, um clássico. Acho que a gente até comentou ele mais detalhadamente aqui no canal. Se não é um pecado, a gente tem que voltar a falar. Aqui. Mas é um clássico absoluto da Marvel, né? Abril lançou como Graphic Novel 11, né? E saiu lá pelo selo Epic. A Panini recentemente relançou como Parábola mesmo, numa edição bonitinha aqui. Eu tenho as duas. Você também tem, né? Também tem, eu adoro, cara. E outras coisas estiveram presentes no selo Graphic Novel foi a Era Metalzoica, que também é bem bacana. Eu lembro de adorar essa história. E é Pat Mills também, né? Sim. E Kevin O'Neill. E Void Índigo. Void Índigo, infelizmente, não teve conclusão lá fora, que saiu só o início. Eles publicaram a série inicial que deu origem. É a arte do Val Mayerik, que pica aqui, uma arte pintada maravilhosa, mas eles lançaram o início da história. A história não termina, ela continua numa revista mesmo que não terminou lá fora. Talvez por isso Abril não tenha dado continuidade. É uma história de viagem no tempo, de reencarnação, com um guerreiro maluco, mistura alienígena e tal. E tinha muita nudez, muito sexo, muito erotismo, além de bastante violência. E foi controverso o lançamento disso na época. Bastante controverso. É um baita de um gibi, né? Baita de um gibi. Tinha que ter sido concluído. Outro quadrinho de super-herói que saiu originalmente no selo Epic foi isso aqui. Electra Assassina. Então, não era pra sair super-heróis do selo Epic, né? Os caras começam a perceber que vai ajudar a incrementar as vendas se alguns grandes especiais de grandes nomes saíssem também nesse caldeirão aí, né? Ia chamar atenção. Uhum. E aí eles chamam o Frank Miller e o Bill Sienkiewicz pra fazer o Electra Assassina e depois eles fazem Electra Vive também, né? O Frank Miller, né, faz a Electra Vive. São dois especiais da Electra, acaba saindo também por ter um viés adulto, né? Uhum. Mais adulto do que nos quadrinhos. Sabe outra que saiu originalmente? O Fusão, cara. O Wolverine Destructor Fusão. Que é o Meltdown lá fora. Arte do Kent Williams. John J. Murphy, isso. Com o roteiro do Simonson e do Walt Simonson e da esposa dele, a Louise Simonson. Sim. Imagina, ser o primeiro lá, cara. Como dentro desse selo. Aí você começa a ver um recorte bem claro, né? Arte pintada, quadrinho adulto. Outra pegada, cara, outra onda. Obviamente, quando saía um quadrinho da Marvel nesse selo, os personagens continuavam pertencendo à Marvel, né? O Frank Miller nunca teve direito sobre o Electra Assassina, diferente dessas outras sagas, né? Então, são 3 recortes diferentes que nós temos aí dentro do selo Epic. Personagens da Marvel sendo publicados com viés adulto, quadrinhos de fora, europeu e mangás e tal, e o grande corpo, sei lá, 90% que eles lançaram, que era realmente essas séries de criadores. Os quadrinhos autorais, né? Os quadrinhos autorais, exato. Já que você falou do John J. Murphy e do Kent Williams, tem que falar de Moonshadow, né? Moonshadow é um dos grandes clássicos aí do selo Epic. Uhum. Aqui no Brasil saiu pela Globo. Eu lembro de ficar maluco procurando todas essas edições aí. Nunca consegui completar as 12. E depois eu comprei o Encalenado, que saiu logo na sequência, eu acho, da conclusão disso daí, né? Foi exatamente. Esse eu tenho até hoje. Muita gente correu atrás disso, que foi as 2 únicas situações em que foi disponibilizado aqui. Teve uma remake tentativa de ser lançado por alguma editora alguns anos atrás, mas não deu certo. Isso é um clássico absoluto. O Demetrius, se vocês não associaram, é obviamente o autor do Blood, e o John J. Murphy é um monstro. O J. Murphy ele faz a maior parte da série, mas tem alguns episódios que são desenhados por convidados. Por exemplo, o Kent Williams. Kent Williams, pode crer, que é o desenhista do Blood. E isso aqui, Danielzinho, eu li em 3 ocasiões isso aqui. A primeira vez que eu li foi quando saiu a série. Eu vou dizer que eu não entendi muito, cara. Eu também não entendi quase nada. Eu não entendi quase nada. Eu fui reler anos e anos depois, e aí já percebi uma pegada um pouco mais Pequeno Príncipe, uma coisa mais profunda por trás. Não estava mais só olhando as imagens, né, como foi a primeira vez, porque é maravilhoso, né? Uhum. É maravilhoso. Então não estava mais só ligado nas imagens, mas sim na história. Que é uma fábula bonita, cara. Acho que é possivelmente um dos quadrinhos mais bonitos que eu já li. E a gente tá na briga aí pra trazer isso daqui, viu, galera? Não, queremos muito. Blood já foi um sucesso e abriu as portas aí com os criadores, né? Uhum. E o Blood também saiu e foi um dos grandes sucessos do selo Epic, né? Foi muito falado, muito comentado no mundo inteiro. Não à toa sai pelo selo mais adulto da Marvel e depois, anos depois, sai pela Vertigo. Pois é. Porque é aquela comparação que o Alexandre falou, são 2 selos muito próximos, mas difere aí uma década, né? Uhum. E a gente também publicou, aproveita aí que a gente tá falando dos nossos, não falar do Marada, eu citei lá no começo, essa é a nossa edição, ficou espetacular, capa dura, com um detalhe dourado, e é de 2 gênios, né? O Claremont e o Bolton. E quer saber? Claremont e Bolton fizeram mais coisa pro selo Epic. Verdade, muito bem lembrado. Fizeram Black Dragon. Black Dragon, um quadrinho muito
maluco. Muito maluco. Fantasia medieval de primeira linha. De primeira linha, que é uma miscelânea doida. Aparece até o Robin Hood na história. Arte em preto e branco, linda do Bolton. Linda do Bolton. Um texto sagaz do Claremont. Eu gosto bastante daquela edição. Talvez eu prefira o Marada, mas é porque eu gosto de guerreira, né? Ah, mas os dois são legais demais. O Black Dragon nunca saiu no Brasil. Nunca saiu. Qual que é o próximo, Ale? O próximo tem uma história de publicação meio convoluta aqui. Essa daí você trouxe, eu falei assim, fantasma? Por que tem a ver o fantasma com a Epic? O Ash Gooden, como ele encabeçava o selo Epic, ele resolveu criar um projeto grandioso, vamos fazer assim. Ele lançou 4 revistas dentro de uma bandeira que era o Shadowline Saga. Essas 4 revistas eram de 4 personagens novos, super-heróis mesmo. Ele chamou Só Pica e falou assim, olha, vamos fazer um universo interligado dentro do selo Epic. Até onde eu sei, esses personagens acabaram não sendo aproveitados depois na continuidade regular da Marvel, mas chegaram aqui, alguma coisinha chegou aqui pela Globo. E a Globo teve a brilhante ideia de relançar o seu famoso título Gibi. Olha só, Gibi ficou super consagrado na época da RGE. E aí, hoje em dia é sinônimo de quadrinhos aqui no Brasil, de tão sucesso que foi, né? Então, só contextualizando, a Globo estava entrando de sola na publicação de quadrinhos, tentando derrubar Abril de qualquer jeito. Eles lançaram uma revista chamada Marvel Force, em que saiu o Motoqueiro Fantasma, saiu algumas coisas que Abril, por algum motivo ou por outro, não sei direito qual, não conseguiu pegar. Quando o Marvel Force foi cancelada, eles trouxeram uma nova roupagem, uma publicação mensal, uma nova roupagem, que era trazer o Gibi de volta. Então, as edições ímpares apresentavam personagens da King Features. Essa é a primeira edição. Primeira edição veio o Fantasma. É por isso. Então. Aí a edição 3... E é legal que o logo da série já remete à antigona da RGE mesmo. Sim. A edição 3, aqui, Recruta Zero. A edição 5, Mandrake. Então, essa era a ideia. Aí, as edições pares traziam personagens da Marvel. É possível. Quando eu comprei isso em banca... Eu não comprei a edição 1 do Fantasma, porque na época eu não estava comprando Fantasma, mas apareceu a edição 2, Marvel Force, que trazia Força de Atari Morituri, Cavaleiro Fantasma, e apareceu esse Shadowline Saga, com o personagem Dr. Zero, que é de ninguém menos que o Dennis Cowan, com arte final do Bill Sienkiewicz. Puta, adoro essa dupla. O Dennis Cowan teve na CCXP aqui, cara. Eles fizeram várias coisas sensacionais. Tipo Questão, eles fizeram junto. Questão, Então imagina, eu olhando, falei, caramba, perdi o número 1 disso aqui. Aí eu olhava, mas peraí, essa aqui é a primeira história? Fiquei completamente confuso, até sair o número 3 e eu começar a reparar na numeração lateral. Que bizarro, cara. Aí eles diferem também não só pelo par e ímpar, difere o selo. Continua chamando de Gibi, só que um é um selo retrô e esse daí é um selo mais futurista. Exato, né? Metálico. Aí tinha o Esquadrão Supremo, que saía junto e tal. Então, na edição 6, teve a estreia do Cavaleiros de São Jorge, com arte do Klaus Jansson. Puta vida, cara. Foi uma loucura colecionar isso daqui, foram 10 edições que saíram. Mas que decisão editorial maluca, né, Lei? Mano, que maluco, né? A Globo editando o Gibi como era editado na década de 30 e 40 mesmo, né? Fazendo uma puta de uma lambança. Puta lambança. Misturando tudo quanto é franquia. Nossa, que loucura, enfim, cara. A iniciativa não foi pra frente, nem lá nos Estados Unidos, e muito menos aqui no Brasil, com essa zona que a Globo fez. Saiu um pouquinho de Dr. Zero, Cavaleiros de São Jorge, o Powerline. São 4 revistas no total, uma delas acho que nem saiu aqui, mas foi isso aqui o que foi publicado. E resta aí como essa maravilhosa curiosidade para os fãs, né? Sensacional. Outra coisa que a Marvel fez foi trazer, na época, o Clive Barker. Com as franquias dele, o Clive Barker estava explodindo. Eles trazem o Clive Barker para lançar as franquias deles pelo selo Epic. Lançou um monte de adaptação pelo Epic, né? Um monte. E as principais saíram aqui. Hellraiser saiu como revista própria, foram só 4 edições. E só monstro. Inclusive o John Bolton, que a gente mencionou aqui, a capa da primeira edição é dele. Tem o Ben Wrightson também, é uma puta equipe, bicho. Eu lembro que eu achei isso daí no sebo e eu fiquei maluco, comprei todos e adorei. Na minha cabeça é um puta de um gibi isso daí. Não, isso é legal pra cacete. Né? Legal pra cacete. E chegou, alguma coisa foi relançada pela Brainstorm nesse especialzinho. Só que não foi lançada em ordem aqui. Eles pegaram um monte de história avulsa de criadores conhecidos, uma do número 1, uma do número 5, uma do número 20, juntou tudo e fizeram esse especial. Mas pelo menos foi mais um pouquinho de material que teve aqui no Brasil. E aquele filme, Nightbreed,
teve a adaptação, que sai aqui como Raça das Trevas. São as 4 primeiras edições que adaptam. E dali pra frente, um conceito original. Abril lançou como uma maxi-série em 10 edições. Na onda de adaptação de literatura, de cinema, eles lançaram também o Wild Cards, né? Que é do Martin, do Game of Thrones, cara. Imagina, naquela época o Martin nem sonhava o sucesso que ele ia fazer o Game of Thrones. Ninguém sonhava. E eu acho que, posso estar errado, os fãs de Martin talvez me corrijam, mas acho que o Wild Cards até então era o grande expoente dele enquanto escritor, enquanto romancista, né? E foi adaptado aqui em uma minissérie em 4 edições que foi lançada pela Globo. Olha. Novamente, como negociava direto com o autor, né? A Globo foi lá e pau. E chama Cartas Selvagens. Eu nunca nem tinha visto essas edições na minha vida. Não sabia que tinha saído aqui. Saiu aqui. A Globo pegou muita coisa, ó. Eles pegaram A Guerra de Luz e Trevas, do Tom Waits. Legal pra cacete, uma minissérie em 6 edições. Um puta do gibi, inspirou um monte de coisa de sci-fi, inclusive o Avatar do James Cameron, tem bastante coisa aí. É um grande gibi de sci-fi, isso daí eu adoro, cara. E outra, O Último Americano. Também adoro. Minissérie em 4 edições. Puta do gibizaço, conceito legal pra caramba. O cara acorda nos Estados Unidos, acho que em 2019, na época 2019, era muito futurista, era um futuro né? distante, e ele tá sozinho, é o último americano, e ele é acompanhado de 4 robôs, se eu não me engano, e tem que fazer todo um trajeto aí, porque tem uma missão pra cumprir que o próprio presidente dos Estados Unidos deu pra ele na época, antes dele adormecer, né, que ele tava adormecido durante anos, e ele acorda nesse futuro distópico aí. Puta gibi, cara, adoro. E eu fico imaginando, Danielzinho, como na época as 2 editoras estavam brigando e era negociado tudo à parte. Imagina assim, ei, os caras fecharam tal coisa, corre, vamos fechar outra. Ei, eles fecharam o Blood, eles fecharam Cartas Selvagens. E tava saindo tudo ao mesmo tempo e você na banca correndo pra acompanhar a parada. Não, foi uma excelente época pra quem frequentava a banca, né? Olha a diversidade de títulos, cara. Uma grande época mesmo, uma grande época. Muito bom. Outra coisa que saiu aqui, dessa vez pela Abril, foi Videojack, do Kate Giffen. Na fase áurea dele, que foi mais ou menos um pouco antes dele escrever a Liga, ele manda muito aqui, muito. Eu adorei, uma minissérie em 3 partes. Tem um lance na história que eu não vou falar qual que é, mas ele ganha uma habilidade de entrar dentro dos filmes. E ele vai parar em um monte de filme diferente, inclusive dentro da nave do Alien, cara. Então são todos filmes que existem. Filmes que existem mesmo. Ele fica surfando pelos filmes e aí ele tá sujeito aos perigos reais que acontecem lá, os romances que acontecem lá. Espetáculo, é cara. Um barato essa história. Vamos lançar essa ali, tem tudo a ver com Pipoca. E olha só, a última edição é uma doideira e aparece toda essa galera aqui, cada um fazendo uma página. Nossa, Carmine Infantino, Kevin Maguire, Trina Robbins, Walt Simonson, Jim Starlin, pô, galera de peso, hein? De peso, cara, é muito Foda. divertido isso. Ó, só filé apareceu nesse período, foi uma coisa espetacular mesmo. A Marvel tentou reviver o selo Epic, você sabia disso? Anos depois, o selo Epic foi extinguido, anos depois eles tentaram reviver, acho que no início dos anos 2000. Foi, eu sei que o final assim é em 94, só que em 95, entre 95 e 96, eles recuperam o selo para relançar o Akira, que tinha sido um baita do sucesso, eles relançam. Tem um alvorecerzinho assim de outra coisinha, uma coisinha outra, só que 96 encerra completamente e tem esse revival dos anos 2000 aí. Que foi o Mark Millar. O Mark Millar faz uma série chamada Trouble, que a estrela é a Tia May. Nunca saiu aqui no Brasil deveria mostrar a juventude da Tia May, umas histórias de romance, só que um pouquinho mais picantes e tal. Então a Marvel falou assim, a proposta inicial era, vou trazer os maiores criadores do momento para fazer uma coisa meio fora da curva. Além de reviver o selo, eles tentaram reviver as HQs de romance. Não deu muito certo, o Mark Millar foi o único nome, grande mesmo, depois tiveram acho que mais 2 minisséries por artistas menores e morreu de vez. Na sequência veio o selo Marvel Max, eu acho que talvez tenha rolado algum conflito lá dentro aí, editorial, não sei, tá aí especulação minha. Mas aí morreu e nunca mais retornou. Em 2004 a Marvel lança o selo Icon, que é nessa pegada também do Epic, né? E aí eles chamam o Bendis para fazer Powers, chamam o Dave Mack para fazer Kabuki, chama o próprio Mark Millar para fazer algumas coisas. Mas acho que são essas grandes séries e depois já morre, né? Eu acho que até morre porque o Mark Millar começa a fazer o Millar World para outro. Da forma dele. Da forma dele, e aí sai completamente do universo Marvel, né? Mas o Icon é uma tentativa de revival desse espírito aí do selo Epic. Desde os anos 70, o Neil Adams, por exemplo, encabeçou um movimento de direitos autorais mais justos
para os criadores. Né? Tem uma história muito viva. Isso talvez merecesse um programa só sobre essa questão. E ele passou aí uma década brigando até que a Marvel foi a primeira editora a reconhecer e a tentar fazer uma coisa nesse sentido. Por mais que continuasse sendo uma editora que visava os seus próprios lucros e tivesse sua própria visão, né? Nesse sentido de essa é minha propriedade, aqui ninguém tasca. Você vê alguns artistas se ferraram bonito com isso, como o autor do Motoqueiro Fantasma, que tentou pegar os direitos, o próprio Roy Thomas, uma galerinha que não estava muito de acordo, mas que entraram na dança porque era a forma como era o jogo, né? Não tira o brilhantismo da iniciativa do selo como um todo, né? Foi mais de uma década de briga, e uma briga que na verdade o Neil Adams encabeçou, mas que vinha desde muito antes, né, com os criadores do Superman, de tudo, a gente sabe como é que é essa história. E tá certo, o criador tem que ser reconhecido, né? Nada disso existiria sem ele. É a mente por trás de tudo, né, cara? Você tem grandes editores aí, mas quem cria a parada mesmo é o artista, né? E a gente não citou outra coisa importante que a Epic Illustrated e o selo Epic tinham, que boa parte das séries era para mercado direto. A Marvel estava tentando se reinventar como vendedora também, né? Então parou de chegar nas bancas de jornais, na drugstores, nos centros mais consagrados de venda, ia só para comic shop, só para lugares específicos, né? Um movimento muito importante, a gente fala um pouquinho desse movimento também, que a DC fez com Camelot 3000, né? Dos anos 80 e tal. Então faz parte dessa mudança também do cenário mercadológico dos quadrinhos. Um momento interessantíssimo, com um monte de clássico aí. Como a gente falou lá no começo, o Pipoca adora esse cenário, até porque tem muitas possibilidades de lançamentos aí. E tem muita coisa que a gente não mencionou aqui, que saiu lá fora, e a gente não mencionou porque não chegou aqui, porque senão o vídeo ia ficar colossal, né? Porque são anos de publicação. É verdade. Tenho certeza que você gostou desse vídeo, tem boas memórias aí do selo Epic também, então comenta com a gente suas séries favoritas, as séries que vocês gostariam de ver, quem sabe um dia lançadas aqui pelo Pipoca e Nanquim, que toda a ideia é válida, e a gente conta com o seu joinha, sua inscrição aqui no nosso canal e o compartilhamento, tá bom? Tchau, obrigado pela companhia, até mais.